Growth, marketing orientado a dados. A logo, ela é um resultado da marca. Tá? Ela é algo que te faz lembrar da marca. Ela é muito importante para a marca, mas marca em si é a reputação que essa empresa tem perante os usuários, né? Os clientes. E os não clientes também. Mas eu percebi que no mercado hoje, os designers de marca, esses que entregam identidade visual, para ser mais certeiro na minha resposta, eles estão caindo numa onda de entrega um formulário, o cliente responde o formulário com as cores que eles querem. Ah, eu gosto de tal cor, eu gosto de tal tipografia. E eles começam a fazer as coisas sem estratégia e acaba sendo mais bullshitagem no final do dia. Vai ser muito mais bullshitagem a defesa dele. Ele vai primeiro criar uma marca, e depois ele vai chegar para esse cliente e vai começar a defender aquilo lá. Eu trabalho de uma forma completamente diferente. Marcas pessoais ou marcas no geral que querem atingir o próximo nível, a dica é muito simples. Entendam o porquê vocês fazem o que vocês fazem. Fala galera, muito bom dia! Como vocês estão? Vocês sabem que todos os dias nós estamos aqui trabalhando bastante para entregar episódios maravilhosos do nosso podcast, o Detectust, onde a gente vai brindar aos dados e à tecnologia. Junto com está aqui comigo meu parceiro, David Ribeiro. Exatamente. Como eu sempre digo, se você não me conhece, você está errado, porque eu sou o cara mais legal do Brasil. E eu agradeço pela sua audiência, por você estar aqui acompanhando a gente. E saiba que no episódio de hoje teremos o convidado que é tão alto quanto 1 quilo de growth da Growth. Acertei o meme? Quase. Caramba, hein? Eu acho que eu estou um pouco velho. Com a gente, o incrível, o maravilhoso Bruno Tomé. Que isso, mas não, palmas pra mim, mentira. Uma salva de palmas pra gente. Gente, Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, que prazer estar aqui, de verdade. Único podcast que tem como mesa de centro um cabeçote, né? Um motor de... É motor de que isso aqui? BMW, olha só que maravilha. Muito obrigado pelo convite, me senti honrado. Eu sou um fã assíduo, né? Eu acompanho o podcast desde o primeiro episódio e é um prazer estar aqui. Pô, o prazer também é nosso, cara. Tô feliz demais com esse episódio. Eu também. Falaremos sobre coisas extremamente importantes. Falando de negócio, de empreendedorismo, mundo corporativo, o que é de uma empresa sem marketing, meu amigo? Aí você pegou num ponto, né? Aí você trouxe. O que é de uma empresa sem marketing? Não é uma empresa, né? Se não tem marketing, né? Cara, eu acho que o marketing é uma parte fundamental da empresa, assim. Hoje eu trabalho com brand, eu construo... Eu sou um designer de reputação, eu costumo dizer, né? O designer de marcas é um designer de reputação. E o marketing ajuda essa reputação a chegar mais longe, a alcançar mais gente. É como se o branding fosse a voz e o marketing fosse o megafone. Então, o marketing ajuda... eu tô tentando usar termo em inglês, mas a espalhar através do mundo, sacou? Fica à vontade. Fica à vontade. Nós somos poliglotas aqui. Que bom. O nome do podcast entrega tudo. Né? Realmente. Legal. Meu amigo, teve uma vez que eu ouvi uma frase, eu não vou lembrar com certeza, com precisão, qual que é a frase, mas era uma frase parecida com o branding, o marketing, é a arte de você vender a mesma coisa com preços diferentes. É isso mesmo? O que você pensa sobre isso, meu amigo? É muito mais sobre o branding, assim, né? Quando a gente fala de branding, a gente está falando de posicionamento. Então, quando essa frase de vender a mesma coisa com 2 preços diferentes, é muito mais sobre posicionamento de marca. Imagina que a gente tem, sei lá, um celular Apple, né, o que acho que aqui a maioria usa, e um celular que não é Apple. Qual que a grande maioria vai preferir? Sabe? E não é nem sobre preferir, na verdade. Qual custa mais caro? A Apple tem um preço absurdo, mas não é porque o preço... E as pessoas compram. Por que as pessoas compram? Porque valor excede preço. A Apple consegue entregar muito mais valor, apesar do preço. Então as pessoas compram mesmo sendo mais caro. Então é sobre isso, né? O posicionamento é sobre você vender os celulares, que são aparelhos que basicamente fazem a mesma coisa,
desempenham a mesma função, só que com preços completamente diferentes. Começamos muito Fez bem. sentido? Fez sentido aí? Fez sentido? Com Tocou? certeza. Com De certeza. uma maneira maravilhosa, mas conta um pouquinho pra gente por que você escolheu o whisky pra gente degustar aqui nesse episódio. Inclusive, vou servindo a gente. Cara, poderia ser tanta coisa. Poderia ser cerveja, porque eu amo cerveja também. Mas o uísque é uma bebida que eu aprendi a apreciar. Eu não sou um conhecedor absurdo. Tem aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto. Mas por seguir a massa, assim, né? Eu vejo um entendedor falando, eu falo, então eu também gosto desse aqui, tá? Tem um que é a exceção, que eu senti o gosto, ele é muito barato, eu senti o gosto, falei, cara, esse aqui tem um gosto muito bom, apesar do preço. E eu comecei a gostar tanto de uísque, que eu tatuei um copinho de uísque aqui no braço. Que isso, cara, que da Tem hora. Tem um copo de uísque tatuado, a fórmula do metilon, enfim, uma fórmula do álcool do uísque. E, pô, eu gosto bastante. O uísque é uma bebida. Metilionato, é isso? É alguma coisa assim, eu não lembro. Mas quem fez foi eu só confiei no tatuador. Nem sei se é isso mesmo. Pode ser a fórmula de qualquer coisa. A fórmula de Bhaskara lá. Pode ser. E é isso, por isso o uísque, mano. Por isso, Da hora. e não só por isso, um brinde à tecnologia. Um brinde aos dados. Saúde. Saúde. Cheers. Eu quebrei a regra número 1 de não segurar o bracinho aqui antes de puxar o microfone. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Beleza, a raia é tranquila. Só não faz de novo. Mas que legal. Tá tudo bem. Não Tá repita. tudo tranquilo. Meu querido, conta aqui agora pra gente quem é o Bruno Tomé e quem te ensinou marketing. Cara, o brasileiro nasceu formado em marketing, né? Acho que todo mundo nasceu formado em marketing, assim. Mas eu tenho uma formação anterior ao marketing, que é a engenharia. E eu acho que você sabe disso, né? Que eu fiz engenharia antes de fazer marketing. No último ano de engenharia, eu fui demitido. E eu era bolsista, só que eu tava numa pegada de curso, de trampo, que eu tava tomando antidepressivo. Tava foda, sabe? Eu falei, mas quer saber, mano? Não é isso. Não é. Último ano. Não tô feliz. Último ano. Eu falei, não é isso. Não é essa parada. E aí eu já tinha sido demitido mesmo, não tinha muito o que fazer, peguei a rescisão ali e tal. Comecei a fazer Uber. O que prova que a maioria dos engenheiros são Uber. Comecei a fazer Uber e um amigo meu falou assim pra mim, cara, você gosta de ler? Eu falei, gosto de ler. Ele, então, você gosta de escrever? Eu falei, gosto de escrever. Ele falou, sabia que tem como ganhar dinheiro escrevendo pra blog? Eu falei, não, mentira, tem? Ele falou, tem. Não é um absurdo de dinheiro, mas acho que ajuda bastante. E aí ele me apresentou, foi meu primeiro contato com o marketing, que foi marketing de conteúdo. Eu escrevia para blog, para uma agência absurda do Brasil, assim. E foi meu primeiro contato. Aí eu comecei a estudar muito sobre SEO, porque blog é basicamente para construção de SEO. SEO é Search Engine Optimization, que é otimização de motores de busca, que é quando você aparece organicamente no Google, né? Alguém pesquisar, sei lá, podcast sobre tecnologia, aí Detectors te aparece. Isso é a construção de SEO. E aí eu comecei a estudar sobre isso, aí eu abri, depois de 1 ano e meio, a audácia do cara. Depois de 1 ano e meio, eu abri minha primeira agência de marketing de conteúdo e, porra, meu foco era pequenos empresários, assim, negócios locais mesmo. E aí começou, cara. Aí depois disso eu fui cursar publicidade, e aí fiz publicidade, comecei na FMU, terminei na Cruzeiro do Sul, que também foi uma escola, lá eu tive professores incríveis, assim, foi lá, e lá eu comecei a me apaixonar pelo design e pelo branding. Lá eu tive meu primeiro contato, por exemplo, com semiótica e semiologia, que é a ciência que estuda símbolos, né? Símbolos, ícones. Só para exemplificar, quando a gente fala de água, uma marca que vai ter água, não precisa ter água lá. Pode ter um copo, pode ter a cor azul, pode ter o barulhinho de água pingando. Tudo isso remete à água. Então isso é semiótica e semiologia. É você remeter a alguma coisa sem usar aquilo necessariamente, né? São símbolos que remetem àquilo que você está falando. Eu comecei a me apaixonar por isso
E, cara, eu falei, é isso aqui que eu amo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas fodas. Pode falar palavrão? Pode. Tive a oportunidade de trabalhar em umas empresas fodas, assim. Meu primeiro emprego no marketing dentro de uma empresa foi na Flash Benefícios, que era startup. Eu comecei lá, tinha 30 colaboradores. Depois de 6 meses, que foi quando eu saí, eu vou falar o porquê, já tinha tipo 100. Caramba. Absurdo, assim, absurdo. E aí eu comecei na Flash, tive um time incrível, onde eu aprendi com todos eles, eu carrego eles como amigos pessoais até hoje, o Brendo e o Robson, o Felipe Atílio, que hoje está no iFood, se eu não me engano. O Brendo é um cara que vocês têm que trazer. Ele é um cara de growth, mas ele é o cara de growth. Ele me ensinou muito, assim. E aí, 6 meses depois, eu recebi uma proposta. Eu comecei como júnior, né? Como analista júnior. 6 meses depois, recebi uma proposta para ir trabalhar numa empresa de assinatura de viagem como analista sênior. Então, foi um salto muito grande em pouquíssimo tempo. E aí, lá eu comecei a trabalhar o growth. Lá não tinha growth, lá ainda eu implementei essa visão de growth e ajudei a implementar mídias sociais, ajudei a implementar anúncio pago que não tinha, toda essa captação online que não tinha, eu ajudei a implementar. E depois de muito tempo, galgando lugares, eu comecei a trabalhar. Eu cheguei à posição de head de growth e marketing numa holding, que era um desafio absurdo, assim, porque eram vários clientes, várias startups, que a gente tinha como cliente, que aí, porra, tinha que lançar, tinha que planejar brand. O branding ainda era uma coisa meio crua no meu coração, na minha mente, principalmente. Eu não sabia exatamente como executar as coisas, tanto que era uma bagunça. Desculpa, pessoal, que estiver assistindo. Era meio que uma bagunça, assim. Mas ali eu já me apaixonei, assim. E ali eu já entendi uma coisa que é um mantra que eu carrego comigo, que é logo não é marca. E ali, tanto que eu fiz um post desse muito antes de começar a trabalhar com branding, né? E aí eu carrego esse mantra. Ali eu descobri esse mantra. Logo não é marca. E eu carrego isso comigo até hoje. Assim. Gostei muito desse mantra. Ajuda a gente a entender por que logo não é marca. Tá. Cara, a logo, ela é um resultado da marca. Tá? Ela é algo que te faz lembrar da marca. Ela é muito importante para a marca, mas marca em si é a reputação que essa empresa tem perante os usuários, né, os clientes. E os não clientes também. Tem um cara absurdo que chama Martin Neumeyer, que ele fala que branding é o que falam sobre você quando você não está na sala. Eu acho que foi Martin Neumeyer. Ou foi o Martin Neumeyer ou foi o cara que fez o Primal Brand, mas ele diz isso, que branding é o que marca é o que falam sobre você quando você não está na sala. Sacou? Então, resumindo muito, é isso. E a logo é um resultado disso, né? Quando a gente fala de marca, quando a gente fala de logo, a gente está pensando num aspecto visual que vai te remeter àquela marca. E a marca, hoje, eu entendo ela como um ativo de negócio. A marca ela é muito importante para o negócio. Sacou? Deu para entender? Com certeza, Pô, com legal. certeza. Às vezes eu vou me embananar aqui, hein? Eu tô falando, eu posso me embananar. Eu acho que dá pra terminar o episódio aqui já, cara. Que isso? Já não, tem não, imagina, conteúdo bom pra caramba aqui. 6 cortes em Não 5 dá, minutos. não dá. Eu tenho que separar esses cortes depois, eu vou ficar a noite inteira, cara. Não dá. O homem tem muito conteúdo, meu. Que isso. Demais. E lembro, comentando um pouquinho, né, do que você falou, lembro que você estava cursando engenharia, foi ali bem próximo do período quando a gente se conheceu. Uhum. E é um pouco parecido com o que eu planejei ali para minha carreira também. Por quê? A primeira faculdade que eu comecei foi de engenharia, daí, acabei sofrendo esse acidente, acho que a câmera não vai pegar, mas tem uma cicatriz aqui de uma ponta até a outra, e aí, tá pegando? Boa. Cicatriz aqui de um lado até o outro, quase 40 pontos eu tomei aqui, graças a Deus não quebrou nada, mas aí eu tive que, ficar de casa, fiquei afastado e tal, aí não teve como seguir ali, tava no segundo semestre. E aí me veio esse questionamento, será que é isso mesmo? E aí eu não tava contente onde eu estava, eu não cheguei a tomar antidepressivo, mas se eu conhecesse alguém que tinha, eu tinha tomado. Você tinha tomado? Eu tinha tomado. E só que, cara, não tava dando mais pra mim. Tanto que quando eu recebo a notícia, não por conta da empresa, mas porque eu não tava aguentando mais meu dia a dia, sabe? Lá era, atendia muitas ligações, assim, durante o dia, tá ligado?
E aí eu lembro quando eu recebi a notícia que eu fui aprovado no processo seletivo, mano, eu vomitei, velho. Tipo, saiu assim, o nervoso, tá ligado? E são momentos como esse que faz a gente refletir, pô, será que eu tô indo pro caminho certo? E nesse período eu tava estudando, aí via nem eu consegui uma bolsa pra marketing, ia fazer um bacharelado. Aí, pô, conquistei a bolsa pra marketing, mas consegui ir pra uma outra empresa já como analista de TI, aí acabei deixando o Acabou marketing um ali. pouquinho de lado e foquei ali no que eu tinha de melhor, né? Que o tempo disse isso. Mas, cara, eu entendo perfeitamente, assim, a gente passou por momentos muito parecidos. Dito isso, growth. Se você tivesse que definir em 5 palavras. Brincadeira, não precisa ser 5. Tá. Primeiramente, sabe a escolha de ter ido pra TI, tá? É uma escolha muito, muito certeira. Growth. Marketing orientado a dados. Se eu tivesse que definir rápido, marketing orientado a dados. David, você tem dado? Cara. Olha, telespectador, é nesse momento que a gente repensa as nossas decisões de vida, sabe? Se você quiser Não apresentar um podcast, me chama lá no Instagram, porque pra mim não tá dando, não. Não tá dando mais. A quinta série não saiu, né, da gente. Tá foda, de Ai, segunda a sábado, velho. Esse cara enchendo meu saco. Eu só tô me vingando Vocês agora, trampam galera. juntos ainda? Achei que tivesse Trampa junto. Que da Na hora. verdade, a gente trabalhou junto na TOTUS e aí, recentemente, o David veio pro lado laranja do mundo. Que legal. O cara tava com muita saudade de mim. Lado laranja do... E aí ele só falou, por favor, me salva. Aham. Eu estou aqui sozinho sem você. Vem- Mas não vem- vamos roubar essa vibe não, que hoje o episódio é do convidado, não é nosso. Não, tô gostando de ver, tô gostando de ver. Boa. Então, o Growth, cara, ele ajuda as empresas a anteciparem. Calma aí que eu preciso colocar em palavras bonitas como vocês Que usam. isso? Não, mas Desde o imagina, começo desse imagina. episódio eu só ouço palavras bonitas. Tá tudo O bem. Growth ele ajuda a antecipar uma ação do cliente. Então, o Growth ele coleta dados, ele trata dados, ele analisa dados e ele toma uma ação baseada em dados. E o Growth ele tem uma característica muito forte de testes rápidos. Então, sempre que a gente fala de Growth, a gente está falando de teste AB, de um funil que é um funil chamado ARR, porque é o funil pirata, né? Que é AARRR, que é aquisição, ativação, eu não vou lembrar os 3 R's, mas retenção, enfim. Eu imaginei que fosse um. É o funil pirata. Então, a gente está sempre... o pessoal de Growth está sempre testando coisas muito rápidas e é sempre baseado em frameworks, em modelos de trabalho, em metodologia, que ligou muito com o branding, que é o que eu atuo hoje, que eu também uso frameworks, eu também uso metodologia, e acho que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas tem uma metodologia no Growth, por exemplo, que ajuda a gente a definir quais canais a gente vai usar primeiro, vai tentar primeiro, vai testar primeiro, que é um framework chamado Bullseye Framework, que é Bullseye é o centro do alvo, né? Tem o alvo, aquela bolinha vermelha no centro do alvo, aquilo é o Bullseye, que é você define vários canais de aquisição e você vai afunilando até chegar nos 5 principais. E aí você testa eles. Não deu certo? Por que não deu certo? Teste AB. Não, funcionou esse? Não está funcionando mesmo. Então troca esse canal de aquisição, pega outro que não está no bullseye, pega um que está nas extremidades, nas regiões periféricas. Joga lá de novo, vamos testar. O Growth ele tem essa característica de teste rápido o tempo todo. Foda. Caramba. Já me veio uma dúvida. Foi. Foi. Temos um corte. E falando de marketing, normalmente a gente está falando de Big Data, falando de grandes volumes de dados. Qual o principal desafio que você teve ao deixar os dados preparados para fazer a análise, enquanto você estava nessa jornada? O principal desafio que eu tive de resolver, você diz assim? Não, digo assim, ó. Temos um framework. Tô igual a Virgínia, né? Não entendi. Fala em gíria, por favor. Fala em gíria, pô. Gíria é muito bom. Assim, ó. Dentro do...
o mais legal, o mais gostoso é fazer a análise. Né? Sim. Antes disso, a gente tem a preparação, Coleta coleta o dado e tudo sim. mais. Teve algum desafio assim nesse sentido? Ou tinha um outro time que preparava esses dados? Como é que Meu funcionava? TDAH é o desafio maior, assim. Né? Não, teve, cara. Teve muito desafio, às vezes, de ferramenta, sabe? Ferramenta que não entregava dados que você não precisava. Quer dizer, que você precisava, mas não tinha ali naquela ferramenta. E você tinha que, às vezes, colocar duas ferramentas para trabalhar ao mesmo tempo, para coletar dados que em outra ferramenta te daria. Então, acho que foi mais ferramenta. E aí passou. Tem a característica pessoal minha, né? Eu realmente não consigo sentar a bunda e ficar tipo, coletando dados, fazer esse trabalho massivo, que hoje eu sei que, por exemplo, o Power BI ajuda a fazer de forma excelente. Ele coleta esses dados e transforma num dashboard que vai te trazer clareza sobre aquilo. Antes não, porra, eu não manjava de BI, por exemplo. Apesar de já existir SQL na época e tal, eu não manjava. Então, eu tinha que coletar na mão, porra, era foda. Então, esse era um desafio grande para mim. Tanto que depois que eu me tornei head, que eu fui subindo, eu agradeci a Deus que eu só precisava analisar os dados. Tinha uma equipe que coletava essa porra. Eu falava, eu entendo vocês, eu sei que vocês estão passando, mas traz o dado pro titio. Mas acho que era o principal desafio, era a coleta de dados mesmo, sim. E normalmente, quais tipos de dados que são importantes para serem analisados? Como é que você, entre a quantidade gigantesca de informações que essas plataformas geram e tudo mais, como é que você sabe que aquele dado é um dado relevante para mudar a tua estratégia de marketing ou de growth? Qualquer um que não seja de vaidade. Tem os dados que a gente chama de métricas de vaidade, né? E que são dados como curtida, seguidores, tudo isso é métrica de vaidade. Isso não diz quão relevante é o negócio para o público, sabe? Então, eu acho que qualquer dado que não seja dado de vaidade, ele é importante. Tem os KPIs, obviamente, tem os KPIs, né? Para o marketing, por exemplo, ROI, CAC, LTV é importantíssimo, mas todo aquele dado, todo dado que não seja de vaidade é um dado importante para o negócio. E aí o marketing vai usar isso para estruturar a campanha, por exemplo, para entender o que está acontecendo. Outro dado que é importante, né? É churn para a empresa. Então, eu trabalhei numa empresa que o churn passava de 25%, assim. Nossa. E é um churn, pelo menos pro negócio, na época, era um churn alto, assim. E a gente foi entender por que esse churn está acontecendo. Aí a gente foi analisar todos os outros pontos de contato, como que estava o atendimento, como que estava... como estava o atendimento, como estava a aquisição, como que o produto estava sendo anunciado. E aí a gente percebeu que tinha entrelinha pra caralho, o consumidor não entendia o que ele estava comprando, sabe? E tudo isso graças aos dados. A gente foi entender tudo isso por causa dos dados. Dado de clique, de heatmap de site, sabe? Ajudava muita gente. E é isso, acho que eu consigo resumir em todo dado que não é de vaidade é importante. Coisa boa, coisa boa. Agora, além do branding e do growth, normalmente que a gente já tem no nosso dia a dia, e pensando em aplicabilidades disso, marketing, growth, são coisas só para empresas? Ou eu, como uma pessoa, também posso aplicar esses tipos de conceitos para mim? Olha lá, hein? Aqui tem perguntas inteligentes. Aprendam. Nada de estamos competindo. Mentira. Nada a ver vocês fazendo piada aí com isso. Antes de responder essa pergunta... Eu quero trazer esse cara todo dia aqui, velho. Tá louco? Antes de responder essa pergunta, eu trouxe um brindezinho aqui pra vocês. Que isso? A gente não explica, a gente mostra como é que funciona. É singelo. É o que eu tinha em estoque hoje, então não é nada absurdamente... É uma eco bagzinha com um boné que carrega a cor da minha marca, com uma frasezinha. Extra G, senão... não vai ser. Esse eu pensei muito em você na hora. Eu tô lisonjeado, cara, de verdade, assim. E aí, sem parecer que é gravação ou nada do tipo. Ele já tinha conversado com a gente nos bastidores que isso ia acontecer.
E eu pensei que esse tipo de gesto era importante demais para acontecer só nos bastidores. E, cara, brigadão, de verdade. Imagina, mano. Eu tô feliz. Eu realmente precisava de um boné para esconder minha calvície. Que isso. Então agora eu vou usar esse boné diariamente. Tamo junto. A Estratégia Crew. Agora vocês fazem parte da gangue da estratégia. Olha lá. Olha os caras, mano. Boa. Maravilha. Boa. E para você que tá ouvindo a gente e não conseguiu ler o que tá aqui na sacolinha, aqui, ó. Eco Bag. Stop bullshitting, start branding. Explica pra gente por que essa frase. O que significa essa frase? Cara, ela tem muita licença poética aí, né? Porque bullshit não é nem um verbo, né? Pra conjugar, né? Bullshitting, pra trazer o gerúndio. E o branding é no caso, né? Mas eu percebi eu já vou voltar na pergunta que você fez, tá? Mas eu percebi que no mercado hoje, os designers de marca, esses que entregam identidade visual, para ser mais certeiro na minha resposta, eles estão caindo numa onda de entrega um formulário, o cliente responde o formulário com as cores que eles querem. Ah, eu gosto de tal cor, eu gosto de tal tipografia. E eles começam a fazer as coisas sem estratégia e acaba sendo mais bullshitagem no final do dia. Vai ser muito mais bullshitagem a defesa dele. Ele vai primeiro criar uma marca, e depois ele vai chegar para esse cliente e vai começar a defender aquilo lá. Eu trabalho de uma forma completamente diferente. O primeiro contato que o cliente tem comigo, eu vou fazer o diagnóstico, eu vou entender o que ele precisa, e a partir do momento que ele vira cliente, a gente passa por um período de no mínimo 12 horas de reunião para eu entender o negócio do cara, para eu me aprofundar no negócio dele, entender qual é o problema do negócio dele que eu consigo resolver com o meu trabalho. Então eu falo sobre negócio. E aí eu crio a marca baseada no negócio do cara. Por isso que é Stop Bullshitting, Start Branding, né? Que é para instigar as pessoas a fazerem branding de verdade. Assim. Muito bom, muito bom. Adorei. Agora, voltando para a Vamos pergunta lá. sobre marketing. Vou até refazer a pergunta aqui. Refaço. Marketing, growth, branding, todos esses conceitos que a gente tem conversado por aqui. A gente vê bastante disso sendo aplicado para empresas, para negócios. Mas às vezes eu fico curioso se dá para reaproveitar isso para pessoas também de alguma forma. E aí, em cima disso, meu amigo, vem a pergunta. Esse conjunto de estratégias, esses conceitos, existe aplicabilidade disso para CNPJs, pessoas físicas? Existe. Cara, tudo que você... A empresa, ela é uma pessoa, né? Ela tem personalidade, ela tem voz. Desculpa, gente. Tá tudo bem. Ela tem personalidade, ela tem voz, ela tem jeito de responder pessoas, ela tem tato. A empresa, ela é uma pessoa. Quando a gente traz isso para as pessoas, só muda o âmbito, né? Eu saio do CNPJ, trago para o CPF, e aí eu consigo fazer testes, eu consigo... O que funciona melhor para o meu público? É esse visual ou esse visual? E em se tratando de marca, por exemplo, a gente consegue criar marcas pessoais, assim como a gente cria marcas para empresas, só muda a aplicabilidade. O caminho que leva até uma marca, seja ela pessoal ou de empresa, é o mesmo. O que vai mudar é a forma como a gente vai... Ao invés de perguntar o que seu negócio oferece, é o que você, David, o que você, Wellington, querem resolver, querem trazer como diferencial na narrativa de vocês. O caminho é o mesmo, só muda a aplicabilidade. Coisa boa, coisa boa. Então, Show de pelota? show de Show de pelota. pelota. Bom, realmente eu já tinha ouvido falar sobre alguns conceitos de personal branding, mas ouvindo da boca de um especialista ganha outro contexto. Cara, ganha outro O cara peso. me trouxe pro papel de especialista. Né? Outro patamar, né? Cara, é doideira, assim. Meu querido, somando a pergunta do David e a sua resposta, que você pode dar de dica, no geral, para pessoas que precisam mostrar o seu trabalho, trabalhar um pouco mais o seu marketing pessoal? Seja no LinkedIn, seja numa rede social, uma outra rede social, né, como o Instagram. O que você acha que faria diferença para uma pessoa que está em uma posição, sei lá,
júnior e gostaria de ir para uma posição, ser promovido ali para uma posição pleno. A gente tá falando de empresas, Estamos falando de de empresas. pessoas que trabalham em empresas. Isso. Cara, é fazer o melhor que elas podem com o que elas têm no momento, assim, não esperar o momento perfeito para nada. Foi o que eu disse, né? Muitas vezes eu ia atrás de um dado e eu não tinha aquele dado com aquela plataforma que eu me virava nos 30 para conseguir aquele dado, para conseguir extrair aquilo ali de alguma forma. Então, muitas vezes, é uma forma de crença limitante, não é crença limitante, mas é um limitador que a gente coloca pra gente mesmo de esperar o momento perfeito, né? Então não esperem o momento perfeito, cara. Vai atrás, mostra serviço. Quando você tá numa posição de júnior, cara, é a hora que você tem que mostrar serviço, cara. É a hora que você tem que chegar no seu chefe e trazer ideia, não é esperar a ideia dele, sacou? Ah, mas eu só faço aquilo que eu sou pago pra fazer. Então, desculpa, amigo. No mundo corporativo, o mundo corporativo é cruel, meu mano. O mundo corporativo é cruel. Se você esperar um momento perfeito, se você não for proativo, se você não trouxer ideias, você vai ser um eterno júnior, assim. Acho que esse é a principal dica que eu posso dar. Então, entender sobre o impacto da sua imagem e como aquilo é refletido na empresa é o que separa os homens dos meninos? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E falando de marcas pessoais ou marcas no geral que querem atingir o próximo nível, a dica é muito simples. Entendam o porquê vocês fazem o que vocês fazem. Existe um conceito, um frameworkzinho não, porque o cara foi pica criando isso, mas um cara chamado Simon Sinek, que ele criou um conceito chamado Golden Circle, que é o círculo dourado. O círculo dourado, e o Simon Sinek ele fala que se as pessoas não entendem o porquê elas fazem, você não vai conseguir vender o que você faz. Tem uma frase dele nesse livro, o livro dele chama Comece pelo Porquê. Inclusive fica a dica de leitura aí para quem está começando a marca. Comece pelo porquê. Ele fala que o Henry Ford falou assim, que se ele perguntasse para as pessoas, para os consumidores, o que eles queriam, eles diriam que queriam um cavalo mais rápido. Porque na época todo mundo andava a cavalo e ele teve, vou criar um carro, um bagulho movido a motor. Só que se ele perguntasse para as pessoas que não conhecem o porquê dele, elas diriam que elas queriam um cavalo mais rápido. E aí está o motivo de você deixar muito claro o porquê você faz. Deixando claro o porquê você faz, você vai trazer clareza para o seu público e eles vão conseguir te pedir as coisas certas, né? A Apple faz isso, o Steve Jobs fez isso com iPad não, com o de tocar música, antigo pra caralho. iPod. Ele fez isso com o iPod, ele tava lançando, todo mundo, não, mas temos que chegar no produto perfeito. Mano, deixa eu ver, claro que ele passou por várias versões antes de lançar, mas lançou. E aí começou a coletar dados do público, sabe? A Apple é uma empresa baseada em design que é absurdo, assim. Sim. Mas é isso, comece pelo porquê, cara. Entenda o porquê você faz, traga clareza pro seu público, para que o público saiba o que te pedir. That's it! It's over! Vocês gostam de basquete, não? Gosto. Vince Carter, na Slam Dunk de 2020, que ele ganhou o Slam Dunk, ele falou, it's over! Cara, eu tô triste. Ontem o Boston Celtics tomou a atropelo dos Knicks, velho. Mas legal, né? Porque dois times que, tipo assim, dificilmente iriam e não foram nos últimos tantos anos pra uma final de conferência e agora vão pra uma final... Um dos dois, né? Vai pra final geral da NBA. Eu acho que o Celtics chegou aí em 2022, não foi? Não, eu digo Knights e o Pacers. Ah, sim. Que vão fazer a final da conferência. Achei foda. E tem dois caras ali que merecem, né? O Haliburton e o Jaylen Brownson. Nossa, fera. Tem acho que ele não tá mais no Boston Celtics, né? Que é o Sabonis. Domantas Sabonis. Cara, ele tá no Kings. Absurdo. Absurdo, muito fera. Olhando pra perspectiva de produtos digitais, como a gente cria novos produtos nessa era digital
sem perder a essência do marketing. Por que eu tô falando isso? O marketing digital acontece de várias formas a todo momento, estão ali esfregando na nossa cara algum produto, alguma coisa, algum produto, algum serviço. Como que nesse mundo de coisas digitais a gente não perde a essência e o valor principal do marketing? É foda, né? Banalizou, né? Banalizou. Acho que assim como tudo acho que esse é um problema do marketing em si, né? Marketing e publicidade não tem uma agência reguladora, por exemplo. Tem o CONAR na publicidade, CONAR sem H no final. Né? O CONAR com H no final é um evento de RH. Uhum. O CONAR sem o H é o órgão regulamentador de publicidade, né? De propagandas. Mas, cara, eu acredito que quando uma coisa massifica, vai para massa, a tendência dela é banalizar mesmo. E aí acho que eu vou ser pedão, eu vou voltar e vai ser mais do mesmo. Quando um produto tem um porquê claro, ele não satura. Você consegue mostrar o seu diferencial. Eu acho que tudo está baseado no seu posicionamento. Então, antes de você... Cara, eu vi um podcast do cara da WhatsApp, eu sempre esqueço o nome dele. Flávio Augusto. E ele trouxe 3 especialistas em branding, assim. A Ana Couto, que é acho que é a maior, ela fez agora o rebranding da Ultragás. Ela é foda. A Ana Couto é foda. O cara que cuida do branding das empresas do Flávio Augusto, e um outro mano que é especialista em branding pessoal. E aí todos ali chegaram a um consenso que a empresa que começa sem branding, sem pensar em marca, sem pensar em posicionamento, ela até pode chegar em algum lugar, mas ela vai patinar muito. Sacou? A Ana Couto usou uma frase que é: se eu tento abraçar o mundo, eu não aperto ninguém. Então eu tenho que saber em quem eu vou... qual é o meu público, em quem eu vou atirar, como eu vou atirar, qual o meu argumento, qual a minha mensagem para esse público. Então, eu costumo dizer, inclusive isso tá no meu manual de marca, assim, que é posicionar... tá no meu manual de marca que eu acabei de esquecer. Não, mas mercado saturado só existe para quem não sabe o que faz, para quem não tem posicionamento claro. Não existe mercado saturado para quem tem um porquê muito claro, sabe? Eu vou contar para vocês um case recente de uma marca que furou a bolha, fez um barulho absurdo vendendo uma coisa comum. Se vocês acertarem, eu dou mais um boné para vocês. Cara, Eu vou chutar CPTM. CPTM. O que elas vendiam? Vamos pro produto. O que você acha que a marca lançou? O que ela lançou? Não sei, whisky? Eu vi um produto de limpeza que eles chamaram, por exemplo, o Neto, apresentador, né? E aí o Neto fala muito palavrão. E aí, a hora que ele fala palavrão, eles, coloca, tipo, desinfetante, assim, tá ligado? Não seja boca suja, tal. Esse, assim, eu achei animal, tá? É bom. E pra quem tá envolvido com esporte, assim, nossa, foi muito, muito foda. Mas não Não é esse. Não ganharam o boné, não ganharam o boné. Droga. Água. Eu disse água. Water. Se for no britânico. Bora. Cara, a empresa fez um barulho, chama Liquid Death, se for pra ser mais... Eu vi que o Eduardo Nunes veio aqui, ele tem um inglês perfeito, tudo que ele vai falar, Liquid Death, marketing. Sim. Então, chama Liquid Death a marca, e ela fez um barulho absurdo lançando água. Porra, quer mercado mais saturado que água? Nossa. E ela fez um barulho, ela vendeu pra caralho. Por quê? Porque ela tem um diferencial, ela soube comunicar isso de forma diferente. Eu sei que a gente tá falando de produtos digitais. Uhum. E acho que esse é um problema, né? Tem muita gente vendendo curso, eu acho que o problema tá na verdade que as pessoas têm sobre o produto delas. Eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com investimento. Só que eu nunca fiz investimento na minha vida. E, na verdade, eu ganhei dinheiro vendendo curso sobre como fazer investimento. Sabe? Tipo, acho que tá mais na verdade que você passa pro seu público, cara. Quando a gente vai pro digital, é mais sobre a verdade que você passa pro seu público que tem a ver com o seu posicionamento. E acho que é isso.
antes que eu me embanane mais. Ter uma visão de autoridade, as pessoas ao seu redor te enxergarem como uma autoridade naquele assunto, é importante para potencializar esse tipo de resultado? Sim, sim, vende muito. Só que eu acho que para o seu produto ser verdadeiro, além da autoridade, você tem que de fato ter passado por aquela dor. Você tem que de fato ter resolvido aquela dor para você. Sei lá, o que seria da gente se não fosse o cara que inventou o escorredor de macarrão? Sacou? Ele é um cara que foi escorrer macarrão, caiu na pia. Ele falou, caralho, eu preciso de alguma coisa que passe água e o macarrão fique. Tem uma verdade naquilo. Eu usei um exemplo muito idiota, bom. mas Não, muito bom. eu acho que é sobre isso, assim, é sobre você ter verdade naquilo que você vende. Não adianta eu vender um curso sobre um produto digital, sobre aromaterapia, que tá muito em voga, se eu não uso essa porra, mano. Não é uma parada que eu acredito. Eu tenho que acreditar no meu produto, sacou? Além da autoridade. Eu acho que a autoridade você consegue construir com posicionamento, com personal branding. As pessoas constroem muita autoridade com personal branding, assim. Mas tá além do personal branding, tá além da autoridade. Vai sobre a verdade que você carrega sobre aquilo que você está vendendo. Perfeito. Gostei. Porque senão é só uma venda pelo dinheiro, mas não tem a transformação, né? Exatamente. Porque um produto é muito sobre a transformação ou sobre o desejo. Exatamente. Né? Puta, você Você- trouxe! Você trouxe! Veio aí, hein? Porra! Meu querido, pegando esse gancho, fingindo que nada aconteceu agora. O desejo atrai quanto para um produto? E como despertar o desejo dos seus Aí, consumidores? cara, o desejo atrai 100%. Ó, Simon Sinek, vou voltar nele, hein? Ele é o cara, hein? Ele é o cara. Simon Sinek, no livro Comece pelo Porquê, ele vem ensinar pra gente que... Eu tô falando da Bíblia, né? Ele vem nos Em ensinar. primeira carta ao capítulo Simon 1. Sinek, capítulo 5, versículo Primeira 39. carta aos Paulo. designers. Ah, muito bom. O Simon Sinek, ele ensina, ele fala no livro dele sobre como as pessoas compram coisas. E 100% daquilo que a gente compra é desejo, é emocional. 100%. Inclusive, nossas relações são emocionais e a gente não consegue explicar em palavras, por mais que a gente tente. Wellington, você é casado e você casou com a sua esposa por alguns motivos. Me fale 3 motivos, assim. Honestidade, bondade, fidelidade, amor, paixão, parceria. Ok. Trouxe mais de 3, né? Não... Fácil, easy. Easy. Eu também conseguiria trazer vários para eu ser casado. Mas isso quer dizer, então, que qualquer pessoa com essas mesmas características, você casaria? Não. Até porque ele casou comigo também, né? Ué, E você E eu não tenho nada disso, não. Entregou. Droga. Amor, Então... é mentira. Ai, caralho. Então, é aí que tá. Não é qualquer pessoa com essas características que você casaria. Isso quer dizer que tem algo a mais. Tem algo por trás. É sentimental, é emocional a parada. E aí a gente vem tentar trazer em palavras sem conseguir. E isso acontece quando eu compro um celular, o iPhone. Eu vou trazer a Apple porque a Apple, de todos os livros de branding que eu li, sobre posicionamento e tudo mais, ela tá presente. Sempre ela tá presente. E aí quando você compra um iPhone, por exemplo, por que você comprou o iPhone? Porque é fácil de usar, porque os ícones são bonitinhos, porque a câmera dele é melhor. Você começa a trazer características físicas do produto, né? Só que na verdade não. A Apple foi uma compra emocional. E aí a gente vai entender isso na fundação da Apple, né? O Steve Jobs, ele queria trazer produtos que tirassem as pessoas do lugar comum, que elas fossem tivessem diferença, fossem diferentes, tivessem diferencial. Pega uma campanha que a Apple fez, salvo engano, nos anos 90, que chama Think Different. É uma campanha absurda, teve estrondo, gente falando dela pra caralho. Então a Apple, ela tem essa característica, né? Das pessoas serem diferentes, quebrarem o status quo. Quando ele criou um computador, ele queria um computador que fosse fácil de usar e bonito. E ele conseguiu, sabe? Você tem um MacBook, você, sei lá, você quer ver o que está na sua área de trabalho, você dá um clique fora da janela, abre a área de trabalho, outro clique sai. Enquanto no Windows, você tem que arrastar lá para baixo, clicar, e aí vai, sabe? Então,
Tá tudo, é tudo sobre emoção. Tudo é emoção. Tudo é diferencial. Tudo é... Qual foi a pergunta? A palavra que você usou na pergunta? Não foi emoção. A minha memória de curto prazo é horrível. Mas enfim, tudo é emoção, cara. Tudo é sentimento, sabe? Desejo. Desejo. Tudo é desejo. E o desejo, ele é um sentimento intrínseco, né? Um sentimento profundo do humano que a gente não consegue expressar em palavras. Por exemplo, você tem um desejo pela sua esposa e você... Porque ela é honesta, porque ela é bondosa. Mas, na verdade, são atributos físicos, são atributos que você traz... Não físicos, mas são atributos que você traz tentando... comunicar o seu desejo, tentando Transcender? Traduzir? Desculpa, eu juro, eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Ah, esqueci essa palavrinha. Não é. Como é que fala mesmo translate? Como é que fala? Que eu tô realmente esquecendo palavras simples essa semana, eu juro. Eu não sou o cara... Público. Eu não sou o cara que fala, eu esqueci essa palavra em português. I'm not that guy. I'm not that guy. Então, tentando traduzir esse desejo que você sente. E aí, como despertar esse desejo? E se eu falar pra vocês que é com posicionamento, vocês vão ficar muito putos, assim? Não. É com estratégia. Criar marca é estratégia. A gente não consegue criar uma marca com um formulário que eu te mando e você responde. Eu preciso entender o seu negócio, eu preciso ir fundo no seu negócio. Às vezes, se eu perguntar pra vocês agora, qual é o diferencial? Qual é sua proposta única de valor? O que te diferencia dos concorrentes? Vocês saberiam responder, assim, de bate-pronto? Estamos falando de marca ou estamos falando da gente? Vamos de marca. Tá. O que diferencia o Detectoast de todos os outros podcasts que falam sobre tecnologia e que falam sobre dados é a proximidade que o público tem do conteúdo e esse clima que não é uma mesa, não é o mais do mesmo. É um sofá, é o tete-a-tete, uma conversa mais íntima, mais intimista. É o convidado se sentindo valorizado, brindando com a gente. É o clima de bar com a profundidade técnica, ou seja, o melhor dos dois cenários, quando você quer criar amizades falando sobre tecnologia. O seu diferencial está na sua última frase. Se você usar só a última frase, tá ótimo para a proposta única de valor. Porque o clima descontraído, a mesa diferente, tudo isso, qualquer outro podcast pode fazer. É claro que o clima de bar, você falou, né? É falar sobre aquilo que a gente gosta, sobre tecnologia num clima de bar. Mas eles vão ser cópias. Sim. Sacou? Esse é o seu diferencial. Pelo menos é o que eu enxergo aqui agora. Concordo. Então, você tem muito claro isso. E quando a gente fala de designer trabalhando com criação com identidade visual, por exemplo, que te manda um formulário, você não vai ter essa profundidade. Talvez você, como empresário, tenham essa noção, porque é o desejo do coração de vocês, é o negócio de vocês, é o filho de vocês que está ali. Mas o cara que está criando a marca, não. E aí ele vai criar aquela marca e vai tentar depois defender, talvez com argumentos muito bons que vocês vão falar, porra, faz sentido. Faz sentido, meu. É isso aí, legal. Só que a marca não traduz aquilo que vocês querem que traduza, que passe para o público. Então, eu acho que o diferencial é a estratégia. Eu acho que tudo é sobre estratégia no final das contas. Não tem como te mandar um formulário e entender o seu negócio. Eu preciso entrar de fato no seu negócio. Cara, pra vocês terem uma ideia, cliente que tem colaborador, por exemplo, eu faço entrevista com um colaborador, sacou? Para entender se aquilo que porque eu tenho primeiro o papo com o dono do negócio, óbvio. Mas eu preciso entender se aquilo que ele quer passar está sendo recebido pelo colaborador dele. Porque a comunicação, ela começa de dentro para fora. Não adianta eu falar pro mundo que eu sou uma empresa legalzinha se meus colaboradores falam, porra, que chatão aqui, meu. Sacou? E isso... Existem alguns exemplos disso. Tem uma empresa aérea nos Estados Unidos que chama Southwest Airlines, que no atentado de 11 de setembro, eles sofreram danos absurdos e a comunidade, porque tudo é sobre comunidade, né? Você não cria comunidade. A comunidade, ela existe, você comunica para ela e elas aceitam aquilo que você está comunicando.
E aí a comunidade da Southwest Airlines, que são os colaboradores e os usuários, né, os clientes, mandavam dinheiro para eles, velho. Sacou? De tão defensores que eles eram da marca. E isso não se constrói com logo. Isso não se constrói com um formulário que você preenche. Sacou? É isso. Coisa boa demais. Você vai pra sua aula de bateria ainda hoje, tem certeza? Não me faz pergunta difícil. Não, E aí, meu, vamos lá. Não me Vamos faça acender. perguntas difíceis. Ó, outra dúvida que eu tenho sobre durabilidade ou duração de uma marca, ou de um branding, ou de uma estratégia de growth. É para sempre? Até quando, ou melhor dizendo, até quando não? Em que momento faz sentido acontecer um rebranding numa marca? Isso está vinculado à performance do produto? Ou para branding, né? Existe aquela estratégia aquela máxima de em time que está ganhando não se mexe? Ou mesmo para produtos muito bons e muito relevantes, também faz sentido eu mudar o nome do produto, eu mudar a marca, como esse produto é percebido no mercado? Depende da estratégia. Eu vou te trazer um nome e você me fala o que você pensa sobre isso. Jaguar. Vocês estão sabendo do que aconteceu com a Jaguar? Ela passou por um rebranding e ela meio que tá tendo que contratar uma agência para fazer e tá meio que voltar atrás. E eu acredito, claro, eu não estudei sobre o case, eu não fui atrás, eu só tô meio que ouvindo falar. Eles tiveram que voltar atrás. Porque não estava alinhado com o propósito da marca, não estava alinhado com o que a marca quer passar para o público, não está alinhado com o que a marca quer que os clientes sintam sobre ela. E aí eles tiveram que voltar atrás na comunicação, nesse reposicionamento, nesse rebrand. Então, depende. Às vezes, quando a empresa atinge um outro nível de maturidade, uma outra, às vezes está atingindo uma esfera social, ela passa para uma outra esfera, ela precisa de um rebranding, né? Não tem como eu comunicar da mesma forma para diferentes classes, por exemplo. A grosso modo, se eu sou uma marca que fala só com classe CD, quando eu vou para AB ou mesmo BC, eu não vou usar a mesma estratégia de comunicação, eu vou para um outro lugar. E aí entra o rebranding. A Nike, por exemplo, é uma empresa que a logo permanece a mesma, sei lá, décadas. Sacou? Não precisa. Claro, ela poderia fazer? Poderia. Seria bem-vindo? Talvez. Não sei. Talvez sim. Mas aí entra o trabalho que essa marca vai ter para mudar tudo, né? Mas eu tenho certeza que ela não está pensando em trabalho de mudar tudo. Ela está pensando em o meu público, ele me conhece assim. Eu consigo passar para o meu público o que eu acredito. Que a Nike, ela tem muito inspiração, né? Então, porra, todo mundo é atleta. Você é atleta. É só você comprar um dos nossos tênis. É só você comprar um conjunto nosso. Você é atleta. E ela consegue passar isso. Ela consegue inspirar as pessoas a irem mais longe. Just do it. Mano, para de pensar, só faz. Sim. Sacou? Então, a Nike, ela tem isso. Ela poderia passar por rebrand? Poderia. Precisa? Não necessariamente. Sacou? E existe algum limite? Por exemplo, em quais partes ou quais fatores de uma marca eu não posso mexer, ou é muito arriscado eu mexer durante um rebranding para não perder a identidade ou o posicionamento, a importância daquela marca? O porquê da empresa. O porquê ele vai acompanhar a empresa pro resto da vida. Quando você tenta mudar o porquê, você tá fadado ao fracasso. Não tá fadado ao fracasso, mas tem grandes chances de fracassar. Um exemplo disso é o Walmart. O cara que criou o Walmart é o Sam alguma coisa, também não vou lembrar o nome dele. Ele criou o Walmart pensando em trazer uma qualidade de atendimento, tratar os clientes com respeito, trazer produtos mais baratos também. E aí, quando ele morreu, entrou o filho dele, mudou isso, não era baseado no porquê, o porquê se perdeu de alguma forma, e aí o Walmart entrou numa decadência absurda. Starbucks. Quando a gente fala de Starbucks, ele tinha um porquê muito claro, ele queria trazer essa diferenciação, o cliente dele entrava num lugar muito gostoso, tinha cheiro de café, eles eram atendidos com
com xícara todos os clientes recebiam uma xícara de porcelana no começo. E aí mudou isso, porque perdeu o porquê, e aí começou a decadência. Claro que a xícara de porcelana é só um símbolo, né? Mas o porquê da marca se perdeu. E vários outros cases que eu posso citar aqui de porquês que se perderam e as marcas começaram a falir. Então, num rebranding, quando a gente fala de marca, o posicionamento tem que ficar mais claro, talvez. A minha mensagem, o meu tom, a minha voz, que são coisas que se complementam, mas são diferentes. O meu tom, a minha voz, as cores que eu uso, a tipografia, tudo isso você pode mexer, mas o seu porquê, ele precisa ser cada vez mais claro. E mesmo que ele mude, ele precisa ser centrado no consumidor, ele precisa ser centrado na pessoa. E não é sobre a empresa. Quando você cria uma empresa, quando você cria uma marca, não é sobre você, não é sobre o Dave, não é sobre o Wellington, é sobre o seu consumidor. Sacou? Eu acho que é muito sobre nunca mexer no seu porquê. E se mexer, focar nele sempre. Gostei muito disso. Como construir o meu porquê? Empresa. Cara, aí é muito pessoal, é muito sobre a criação, sobre a história de criação. E aí entra o método que eu trabalho, não é meu método, tá? Eu sigo um cara, o cara que me ensina, ele é um cara muito foda, e eu não tenho medo de falar que eu sou inspirado nele, que é o André Lona. É claro, tem vários outros, né? Tem Galileu Nogueira, tem Marcelo Kimura, vários caras me inspiram, mas o Lona, o André Lona, ele é o meu norte, assim, o cara, pô, esse cara aqui é foda. E aí fica outra dica também, você quer ser foda? Trilhe caminho de gente foda. E não queira começar como eles começaram, né? Eu tenho certeza que o Lona começou, não queira começar como eles estão agora. O Lona, ele tá num outro nível, não tem como eu querer atingir o mesmo público que ele tem, sabe? É uma dica que fica para quem tá começando. Mas eu me perdi da pergunta. O seu porquê. Como construir o porquê? Isso, boa, boa. E aí o seu porquê está muito ligado à sua história de criação, por exemplo, da marca, né? A história de criação da marca. E aí entra esse método. O método que eu costumo trabalhar, que é o método do André Lona, chama NAVE, porque aborda quatro áreas do negócio, que é o negócio, a audiência, valores e história de criação. E aí talvez você não tenha um porquê claro, vocês não tenham um porquê claro. A pessoa que está criando uma marca não tem o porquê muito claro. E aí entra toda a metodologia que a gente usa para ajudar ela a enxergar esse porquê, a alcançar esse porquê. Tem um cliente que ele é do ramo, eu acho que isso eu posso abrir, não cai no NDA, mas ele é um consultor muito específico da engenharia, sobre um tipo de estrutura muito específica. E ele não enxergava assim, qual é o seu porquê? O cara, não sei. E aí ele tentava achar, né, de novo, e trazia os atributos lá tentando achar aquele porquê dele. E aí a minha primeira entrega para ele, para todos os clientes, é o relatório de estratégia. E nesse relatório de estratégia eu trago o porquê baseado em todas aquelas 12 horas de reunião que a gente teve. Ele falou, cara, eu não sabia disso. Eu não tinha enxergado isso. Você conseguiu enxergar. Ele falou com essas palavras assim. E não porque o Bruno é foda. Não é isso. Mas é a segurança que a metodologia traz. Tá. Ele falou, você conseguiu enxergar coisas que eu não enxergava. E aí que você constrói o seu porquê. É com metodologia. Não existe uma varinha mágica que você fala, puta, achei. Talvez até tenha. Talvez isso tenha, você nasça com isso. Vocês, quando criaram o podcast, vocês tinham, porra, eu queria um podcast que tivesse esse ambiente de bar, que eu conseguisse trocar uma ideia. Mas como construir isso? Mas vocês tinham o porquê. Vocês já tinham o porquê, não tinham o como. Que o Golden Circle é baseado no porquê, como e o quê, né? Vocês tinham o porquê, vocês tinham como, vocês só não tinham... Desculpa, vocês tinham o porquê, vocês só não tinham como fazer isso. E vocês fizeram com maestria, diga-se de passagem. Então, não existe uma dica mágica, uma varinha mágica, um estalo que você vai achar o seu porquê. É tudo metodologia. Muito bom, muito bom. Meu irmão, Demais. esse episódio, eu já recebi um presente por parte do convidado
tô recebendo litros e mais litros de conhecimento e eu quero retribuir isso. Que isso? Quero retribuir isso te dando um presente do Detectosh, meu amigo. Imagina, que isso. Laranjinha? Entrega pro Laranjinha nosso convidado. veio? Entrega para o Agora. nosso convidado, por favor. Meu querido, obrigado pela sua disponibilidade, Imagina, pela Por favor. clareza nas informações, Você pela como um aula. homem que nunca assistiu nenhum episódio, Pode abrir. imagino que você não faça a menor ideia do que tem dentro da sacola. Não sei. Eu vou fingir pra ele. Finge ou não? Finge ou não? Vamos ver suas habilidades de ator. Vamos ver. Esse aqui é novo, pô. Esse aqui não tinha. O que é isso aí? É um abridor. Caramba, velho! Pô, velho, caralho, que da hora. E aqui nessa caixa aqui? Cara, que será? É um Funko? É o que isso aqui? Funko aqui só os telespectadores. Gostei, espero que eles tenham gostado muito desse papo. Esses, meus amigos. É o- Sonic Batman. mano, porra. Ó, eu tenho uma rotina matinal que é pesada. Eu acordo 4 horas da manhã e começo a estudar. E antes de começar a estudar, eu tenho um momento de silêncio ali com o meu cafezinho. Eu fico o máximo de tempo em silêncio possível. E geralmente eu faço vídeo sobre isso. O próximo vai ser com essa caneca aqui, hein? Que isso, hein? Foda. Tamo chique ou não tamo? Prometo pra Mano. você que quando você lançar esse vídeo, pode lançar com collab que a gente vai fixar no nosso canal. Ah, bom, obrigado, gente. Obrigado, velho. Agradeço demais. Muito mesmo. Foi muito bom esse papo com vocês. Confesso que eu tava nervoso, né? Acho que tudo que é novo assusta, né? E aí vem a parada de você entender muito bem o porquê você faz as coisas, que te traz uma segurança maior para falar. E eu agradeço muito o convite, muito. Eu tô extremamente honrado, lisonjeado. E que trampo foda. Que trampo foda. Obrigado. Eu também agradeço. Já se prepara porque a gente vai falar com você de novo. A gente quer mais episódios com o Bruno Tomé, Que isso. porque tem muita coisa que eu me segurei de perguntar, porque eu sabia que se eu puxasse o assunto, a gente ia ter um programa tem de 90 assunto. horas aqui. Tem assunto pra mais de metro, desculpa. Tem assunto, muito assunto. Agora, pra galera que quer continuar tendo contato com o Brunão, seja conhecendo a vida pessoal do Brunão, seja contratando os excelentíssimos serviços do Brunão, como é que a gente te acha? Como é que o público te acha? Do meu Instagram pessoal, que eu falo também sobre negócio, é obruno.tomé. E tem o Instagram do meu Eu Studio, eu sou um Eu Studio, eu sou estúdio de uma pessoa só, que é o haut.design. Então, qualquer um dos dois Instagrams vão conseguir me encontrar, mas sigam nos dois, não custa. Por que Halt? Cara, que pergunta gostosa. Eu amo responder essa pergunta. Bom, vamos lá. Tudo começa com o meu filho. O meu filho se chama Kael e o nome dele é de origem maori, que significa apaixonado pela vida. Quando eu criei o meu negócio, o meu estúdio, eu queria, obviamente, mostrar o que eu fazia, mas fazer uma homenagem para ele. Eu amo, é o amor da minha vida. Então eu queria fazer essa homenagem para ele. Então eu busquei nomes de origem maori. Cara, passou por uns 30 nomes, assim, sem brincadeira. Até que eu achei um que traduzia muito bem o que eu fazia. Era maori, que é a palavra hautaki em maori, que significa estratégia. E eu trabalho com estratégia de marca. E é maori. É uma bela homenagem pro meu filho. Eu falei, é isso. Aí eu, obviamente, reduzi a palavra, deixei Haut, que é uma abreviação, e usei como o nome da marca. Que é isso, hein? Foda. Caramba, hein? Meu amigo, temos um episódio. E que episódio? E que episódio? Mas esse episódio só foi possível por quê, David? Porque a gente está gravando na Pub Produções. Você ouviu a gente falar hoje sobre estratégia, você ouviu a gente falar sobre marca, sobre crescimento, sobre posicionamento. E a gente sabe que a gente precisa de pessoas capazes, de profissionais com qualidade, para que essas ideias deixem de ser ideias e comecem a ser concretizações, resultados, entregas. A Pub Produções é o aliado que você precisa para que a sua ideia comece a se tornar uma realidade. Na Pub você consegue desde ensaiar com seus amigos, descontrair, ou se você tem uma banda, vai fazer um show, ensaiar também, vir aqui. Se você tem um CD, quer gravar, vem gravar aqui na Pub também.
E para você que não gosta de cantar ou não sabe nem segurar um violão, tem também a possibilidade de você gravar um conteúdo digital, seja um curso, seja um podcast, seja qualquer outro tipo de conteúdo, de informação ou de ensinamento que você quer passar para o seu público. Se você quer parar de ter resultados ruins, quer parar de fazer essas produções caseiras e quer começar a criar um conteúdo profissional, entre em contato com a Pub, porque a Pub é muito boa em fazer ótimos produtos digitais. E também ter todas as bebidas mais gostosas possíveis. É a qualidade de um estúdio com a alegria de um pub, né, mano? Porra! Caralho, resumiu muito bem. Bruno, você falou ali do seu Instagram. Como a gente te acha no LinkedIn? LinkedIn é Bruno Vinícius Tomé. Eu tô lá também, é um pouco abandonado, confesso, mas faz parte da estratégia de 2025 começar a captar por lá, a postar mais conteúdo relevante lá, trazer mais artigos sobre branding, porque eu confesso que a única postagem de branding que eu tenho é essa que eu falei para vocês de 2023, que foi a única que eu fiz uma imagem escrito várias vezes, logo não é marca, logo não é marca, logo não é marca, que é esse mantra que eu carrego. E faz parte da estratégia da Halt captar por lá também. Então, quem quiser me encontrar por lá, é só digitar Bruno Vinícius Tomé e eu aparecerei. Bom demais. Agradeço demais a você, nossos telespectadores que acompanharam até agora aqui o nosso episódio. É muito bom ter vocês conosco e o que faz a gente aumentar aqui o nosso engajamento, a nossa comunidade, é o seu like, é você se inscrever aqui no nosso canal, deixar os seus comentários, dizer para nós quem você quer que sente nesse bar aqui com a gente, nesse pub maravilhoso, para trocar ideias sobre tecnologia e falarmos sobre coisas incríveis do dia a dia que podem transformar o seu dia a dia, a sua próxima semana, trazer algo inspirador ou algo que você desconhecia e vai ter vontade de ir atrás e estudar sobre aquilo para ser uma pessoa melhor, para ser um profissional melhor. Então conta com a gente nesse caminho, porque aqui no Detect Toast nós brindamos a tecnologia e o que mais a gente brinda, meu Nós querido? também brindamos aos dados. Ih, os caras vão brindar de copo vazio. Que isso? Não é possível isso, foda. cara. Poxa, que eu tava indo O cara é pra júnior, caralho. o cara é Se você júnior. assistiu até aqui, comenta estratégia TTT. Bom demais. Agora sim, com os copos devidamente ocupados, um brinde à tecnologia. Um brinde aos dados. Saúde. Cheers. Saúde.